Escola de Libertação, Mistérios dos Altares, volume 3, P.R. Ney Mendonça. Existe um lugar que muitos não veem, mas que define toda a vida de uma pessoa. Não está fora, não está na igreja, não está na casa, está dentro de você. O maior campo de batalha espiritual não é externo, é interno. Muitos oram, jejuam e buscam, mas não avançam. Não é falta de oração. Existe um altar interno que ainda precisa ser quebrado. Na Bíblia, altar é lugar de sacrifício, entrega e conexão espiritual. Gênesis 8:20 diz que Noé edificou um altar ao Senhor. Todo altar representa um lugar de entrega. Todo altar libera algo. E se existem altares externos, também existem altares internos. O altar interno é o lugar das suas decisões, das suas crenças e da sua entrega. É onde você aceita ou rejeita. É onde você perdoa ou guarda. É onde você crê ou duvida. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração, na linguagem bíblica, é o centro interno do homem. Por isso, o seu altar interno define aquilo que se manifesta externamente. Muitos querem mudar os resultados, mas não mudam o altar. Existem pessoas que frequentam a igreja, oram, jejuam, cantam, participam dos cultos, mas carregam altares dentro delas. Mágoas podem se tornar altares, rejeições podem se tornar altares, traumas podem se tornar altares. E sem perceber, a pessoa começa a sacrificar sua vida nesses altares. Ezequiel 14 mostra homens que levantaram ídolos no próprio coração. Veja isso. Os ídolos não estavam apenas do lado de fora, estavam dentro. E um altar ativo sempre pede sacrifício. Se o altar é de Deus, gera vida. Se o altar está contaminado, produz destruição. Por isso precisamos perguntar: o que está ocupando o altar dentro de mim? A alma, envolvendo mente, emoções e vontade, torna-se um campo central dessa batalha. Quando a mente está ferida, ela pode distorcer. Quando as emoções estão feridas, elas podem reagir. Quando a vontade está enfraquecida, ela pode fugir. E o altar fica dividido. Existem sinais de um altar interno contaminado: repetição de ciclos, travas emocionais, medo constante, autossabotagem, dificuldade de confiar, pensamentos negativos constantes e resistência à mudança. E chega um momento em que não basta identificar. É preciso quebrar. Em Juízes 6:25, Deus diz: derruba o altar de Baal. Deus não disse para Gideão simplesmente observar aquele altar. Ele mandou derrubar. E o processo apresentado é reconhecimento, renúncia, perdão, posicionamento e substituição. Porque depois de quebrar, é necessário construir. Gênesis 12:7 mostra Abraão edificando um altar ao Senhor. Não basta dizer: eu não quero mais isso. É necessário dizer: a partir de agora, este lugar pertence ao Senhor. O altar da mente. Existe outra dimensão apresentada neste ensino: os altares mentais. A maior prisão do ser humano pode não estar do lado de fora, pode estar dentro da mente. Existem pessoas livres fisicamente, mas aprisionadas interiormente. Oram, jejuam, vão à igreja, mas continuam carregando pensamentos que as aprisionam. Romanos 12:2 fala sobre a transformação pela renovação da mente. A mente é o lugar onde pensamentos são recebidos, crenças são formadas e decisões são tomadas. Pensamentos repetidos podem se transformar em padrões. Palavras recebidas durante anos podem se transformar em crenças. Uma pessoa ouviu: você não vai conseguir, você não serve, você é fraco, você nunca vai mudar. E depois de ouvir tantas vezes, começa a repetir para si mesma. O altar foi levantado dentro da mente. Por isso, 2 Coríntios 10 fala sobre destruir fortalezas e levar pensamentos cativos. O processo para quebrar esses altares mentais é identificar o padrão, rejeitar o pensamento, substituí-lo pela verdade, repetir a nova verdade e alinhar a mente com a palavra.
João 8,32 declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo que foi construído pode ser desconstruído e reconstruído. Altares emocionais. Existem também pessoas presas por emoções não curadas. Sorriem por fora, mas carregam dor por dentro. Carregam rejeição, feridas e lembranças. E aquilo que doeu e não foi tratado começa a definir suas reações. Provérbios 15:13 mostra que o que acontece no coração produz efeitos sobre a pessoa. Há feridas causadas por rejeição, abandono, traição, humilhação, insegurança e medo de perder. Quando determinadas situações acontecem, a pessoa não simplesmente age, ela reage a partir da ferida. Mas Mateus 11:28 registra o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Existe cura. O processo começa reconhecendo a ferida, aceitando o que doeu, liberando perdão e entregando tudo a Deus. Altares da infância. Muitas pessoas estão lutando na vida adulta com problemas que começaram na infância. A infância é fundamento. É ali que começam a se formar identidade, segurança, autoestima e confiança. Uma palavra, ausência, rejeição ou humilhação pode marcar profundamente. A criança não possui a mesma capacidade de processamento de um adulto. Ela pode acreditar que não presta ou que é um erro. Por isso, existem adultos buscando desesperadamente aprovação ou com medo de abandono. Mas, 2 Coríntios 5,17, apresenta uma nova realidade. Em Cristo existe nova criação. Você não precisa permanecer definido pela sua infância. Sua história aconteceu, mas ela não precisa governar seu futuro. Altares familiares. Existem também padrões que se repetem dentro das famílias, mesmos erros, dores, quedas e comportamentos. O ensino chama a atenção para aquilo que se repete de geração em geração. E chega uma hora em que alguém precisa se posicionar e dizer: isso não continua em mim. Gálatas 3,13 aponta para Cristo como aquele que nos resgata da maldição. O processo para romper esses padrões é identificar, reconhecer a raiz, renunciar, orar e estabelecer um novo altar. Você pode declarar: o ciclo para em mim. O altar da rejeição. A rejeição é uma ferida profunda que atinge identidade e propósito. O problema aumenta quando a pessoa começa a dizer: eu sou rejeitado. A experiência virou identidade, mas sua identidade vem de Deus. João 1,12 fala daqueles que receberam Cristo e o direito de serem feitos filhos de Deus. Você não precisa provar que merece existir. O altar da culpa e da acusação. Existem pessoas presas ao passado. Erraram e não conseguem avançar. A culpa reconhece o erro, mas a acusação mantém a pessoa presa a ele. Romanos 8,1 declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Existe diferença entre convicção e condenação. Jesus oferece perdão e um novo começo. O processo é confessar, arrepender-se, receber perdão e rejeitar a acusação. Você não precisa morar para sempre no lugar onde caiu. A decisão final. Depois de estudar os altares internos da mente, das emoções e da família, chegamos ao ponto decisivo: quebrar e manifestar a promessa. A batalha envolve decisões e posicionamento. Pergunte agora: qual altar está ativo dentro de mim? O que governa meus pensamentos? Aquilo que você identifica pode ser confrontado e quebrado. E depois de quebrar o altar errado, levante um altar ao Senhor. Antes do fogo cair no Monte Carmelo, Elias reparou o altar. Antes da manifestação, houve alinhamento, oração final. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço diante de Ti tudo aquilo que precisa ser tratado dentro de mim. Eu te entrego minha mente, minhas emoções, minhas memórias e minha história. Eu renuncio a toda mágoa, rejeição, culpa, acusação e medo. Renuncio a todo padrão mental negativo e a toda mentira que aceitei como verdade. Eu declaro:
Minha mente e minha vida pertencem ao Senhor. Eu recebo a mente de Cristo, uma nova identidade e coragem. Eu declaro que os ciclos que precisam terminar, terminam aqui. Levanta em mim um altar santo. Que minha mente e minhas emoções sejam alinhadas com a tua vontade. Meu altar interno está sendo alinhado e minha mente renovada. Eu não viverei preso ao passado, nem serei governado pela culpa ou pelo medo. Eu avançarei pela fé e viverei as promessas de Deus. Em nome de Jesus, amém. PR Ney Mendonça, Escola de Libertação.